Olá, cursista, seja muito bem-vindo nessa terceira aula da disciplina de Introdução à Economia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. A aula da terceira semana abordará as unidades 5 e 6 do nosso caderno didático, na qual a unidade 5, com os tópicos da teoria monetária para gestores, discutindo os temas teoria monetária, princípios da teoria monetária, tipos de moeda, política monetária, demanda de moeda, oferta de moeda, funções do Banco Central, instrumentos de política monetária, e na unidade 6, com os tópicos de comércio internacional para gestores, analisando noções do comércio internacional, os determinantes do comércio internacional, taxa de câmbio, balança de pagamentos e o papel da Organização Mundial do Comércio, OMC. Vamos começar? O que é política monetária? Política monetária é o controle da oferta de moeda, dinheiro, na economia, ou seja, o meio de estabilizar e controlar ao máximo os níveis de preço para garantir a liquidez ideal, equilíbrio do sistema econômico do país. Para controlar a moeda e a taxa de juros, as autoridades monetárias utilizam-se dos instrumentos diretos e indiretos, recolhimento compulsório, redesconto bancário, operações com títulos públicos, controle e seleção de crédito e persuasão moral. De forma simples, podemos definir como política monetária o controle da oferta e da demanda da moeda na economia. Chamamos de política monetária o conjunto de ferramentas que o governo tem através de suas autoridades monetárias e são utilizadas com a finalidade de equilibrar o sistema econômico. As principais ferramentas de política monetária são o recolhimento compulsório, realizado pelo Bacen, redescontos bancários, também realizado pelo Bacen, open market, compra e venda de títulos públicos, alteração da taxa básica de juros definida pelo Copom. No Brasil, a política monetária é realizada através das diretrizes do CMN, Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro. Baseando-se nessas diretrizes, o Banco Central do Brasil, Bacen, executa as políticas expansionistas ou contracionistas. Vejamos um pouco mais sobre cada uma das ferramentas de política monetária. O recolhimento compulsório é uma das principais ferramentas de política monetária utilizado pelo Bacen, Banco Central do Brasil. Através de uma definição simples, podemos afirmar que o depósito compulsório é um depósito obrigatório feito pelos bancos comerciais junto ao Banco Central. Um percentual pré-estabelecido de todos os depósitos à vista, conta corrente, e outros produtos como conta poupança, recebidos pela instituição financeira, são compulsoriamente depositados no Banco Central. O percentual deste recolhimento compulsório é determinado pelo próprio Bacen, de acordo com as extensões do governo federal de expansão e contração da economia. O redesconto bancário, outra importante ferramenta de política monetária, também de responsabilidade e utilização do Bacen, é o redesconto bancário. O redesconto bancário são os empréstimos realizados pelo Banco Central para as instituições financeiras. Esse empréstimo é realizado pelo Banco Central e ocorre quando há falta de moeda em circulação no mercado. O redesconto é praticado com taxas acima dos empréstimos interbancários, DI, que é o depósito interbancário. Quanto maior a taxa, menor a quantidade de moeda disponível. De forma simples, podemos afirmar que quando há a intenção de aumentar a moeda em circulação, a taxa de juros do redesconto é reduzida e, inversamente, quando há a intenção de diminuir a moeda em circulação, ocorre a elevação da taxa de juros do redesconto. Open Market. As operações de mercado aberto são mais conhecidas pelo seu termo original em inglês, Open Market. Essa operação consiste na utilização da compra e venda de títulos públicos como ferramenta de política monetária. O Open Market é um dos instrumentos mais eficazes, pois consegue equilibrar a oferta de moeda em um curto prazo. Assim como o recolhimento compulsório visto acima, o Open Market é realizado pelo Banco Central, de acordo com os critérios da política econômica.
Existem dois tipos de política monetária, a política ativa e a política passiva. A política monetária ativa, o Banco Central controla a oferta de moeda e, nesse caso, a taxa de juros oscila para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. Na política monetária passiva, o Bacen visa determinar a taxa de juros, seja pela taxa de redesconto ou de remuneração dos títulos públicos. Neste caso, deixa a oferta de moeda variar livremente para manter essa taxa de juros, ou seja, a oferta de moeda fixa endogenousamente determinada. Vamos analisar a moeda. Para permitir o desenvolvimento das trocas, o escâmbio gradativamente dá lugar aos processos de troca via pagamentos indiretos. A generalizada aceitação de determinados produtos recebidos como pagamento em transações econômicas, com o passar dos tempos, configuraram a origem da moeda. O fundamento dessa aceitação é que esses produtos, eleitos como equivalente, intermediário das trocas, são aceitos sem grandes restrições, porque todos sabem que ele será aceito por qualquer integrante da sociedade. Dessa maneira, a troca deixa de ser direta. Separam-se nitidamente as operações de compra e venda determinadas por esses produtos de aceitação geral, que atuam como moeda. A partir da aceitação desses produtos como intermediário das trocas, passa-se a dominar ou medir o valor dos produtos em relação ao produto moeda equivalente. Dessa forma, podemos enumerar as funções que deve desempenhar a moeda no processo econômico, a saber, intermediário das trocas, medida de valor e reserva de valor. A moeda tem várias funções e as seguintes são destacadas. O instrumento de troca toda peça monetária representa um direito sobre riquezas existentes, permitindo ao seu portador adquirir certa quantidade dessas riquezas, à sua escolha, até onde alcance o valor facial indicado. É muito mais cômodo possuir esse bônus em qualquer outro bem. A introdução da moeda nas transações comerciais dissociou a anterior troca direta, in natura, uma só operação, em duas fases distintas. Primeiro, a troca de bens ou serviços produzidas pelo indivíduo, por moeda, operação de venda. Segundo, a troca de moeda por bens ou serviços produzidos pelo indivíduo por moeda, operação de compra. A progressiva divisão do trabalho, vindo a dificultar o regime de troca direta, em que as mercadorias funcionavam como instrumento de troca, deu lugar à adoção da moeda para preenchimento dessa função. O meio de pagamento é uma das operações anteriores descrita da troca indireta. A moeda aparece para satisfazer a necessidade do meio de pagamento. A moeda tem poder legal de liberar débitos. Sua aceitação é baseada fundamentalmente nas fatores confiança e hábito. A reserva de valor é a moeda que vai permitir armazenar e conservar os valores para utilização oportuna. Os motivos que levam qualquer indivíduo a reter a moeda são transação, segurança e especulação. E por último, a denominação comum de valores. A moeda como meio de troca torna possível a indicação de todos os preços numa só unidade, pela comparação dos valores relativos das mercadorias. Há como fazer a classificação da moeda. A moeda classifica-se quanto à substância que é feita, metálica e de papel. A moeda metálica é representada por determinado peso de metal, pode ser forte ou fraca. A moeda metálica forte, quando contém uma quantidade de metal cujo valor mercantil é superior ao valor nominal que o Estado lhe atribui. Também se diz moeda forte quando ela pode adquirir maior quantidade de bens de consumo do que outra. A moeda metálica fraca é quando sua quantidade de metal tem, como mercadoria, valor menor que o valor nominal da peça. Sua capacidade aquisitiva diminui instavelmente. A moeda de papel é todo documento com poder aquisitivo, emitido pelo Estado ou por sua autorização. Pode ser por três espécies. Primeira, representativa, quando expressa a quantidade de mercadorias ou de moeda metálica em depósito. É emitida sob a garantia de lastro metálico, correspondente ao valor nela expresso, sendo conversível à vista, à vontade do portador e tendo curso legal. Ela é fiduciária, segundo ponto, quando contém simples promessa de pagamento,
com a particularidade de ser lastro metálico inferior ao valor total das cédulas emitidas. Sua aceitação depende da confiança inspirada pelo emitente. Terceiro, papel moeda, emitido pelo Estado e garantido pelo Patrimônio Nacional. Além do curso legal, capacidade de liberar dívidas, tem o curso forçado, sendo inconversível em metal. Quando a aceitação à moeda é classificada sob o ponto de vista da obrigatoriedade de sua emissão em principal, subsidiária e divisionária. A moeda principal ou moeda padrão é a que tem precedência legal sobre as demais, goza de livre curso ilimitado, sendo aceita unanimemente como meio de pagamento em determinada área política, sem limite de quantia, exceto no caso de prévia estipulado contratual em contrário. E, portanto, aqui o devedor pode obrigar seu credor a receber seu pagamento, qualquer que seja a soma. Seu valor mercantil deve ser idêntico ao monetário e desempenha também a função de fixar o valor das outras moedas, tornando-se a base do sistema. A moeda subsidiária é o valor legal fixado em relação à moeda padrão. Possui poder liberatório, limitado, é cunhado em pequenos valores, destinado-se também a facilitar as pequenas operações, intrinsecamente inferior ao da moeda padrão. Seu valor real é menor do que o declarado. A moeda divisionária é cunhada ordinariamente em níquel, cobre, bronze alumínio ou alumínio com valores muito pequenos, fracionário dos quais a moeda principal ou subsidiária, destinando-se sobretudo a troco para acertos de preço. Quanto ao custo circulação, a moeda pode ser definida através de livre, legal e forçado. A moeda livre, quanto ao credor, não é obrigatório por lei, é aceita em pagamento. A moeda legal é quando há obrigatoriedade de aceitação. A moeda forçada é quando, além do custo legal, o portador não tem direito à conversão em metal. É o caso do papel moeda. O poder liberatório é a capacidade da moeda de resgatar dívidas. O legislador, ao estabelecer o custo legal, assegura o poder liberatório da moeda, que pode ser limitado ou ilimitado. No caso limitado, é quando é fixada a quantia máxima de sua aceitação obrigatória, como no caso das moedas divisionárias. No caso ilimitado, quando se libera dívidas de qualquer montante. No assunto do comércio internacional, é a internacionalização do comércio que aproxima as nações, independentemente de localização ou características particulares, e possibilitou um intercâmbio de bens e serviços de forma ágil e segura, através de um fluxo que tende a ser potencializado pela grande demanda da população mundial, estimulada pelo avanço da tecnologia e pela própria necessidade de consumo. O comércio internacional pode ser definido como um grupo de práticas econômicas que são realizadas com o objetivo de obter lucro através de uma relação de compra e venda em âmbito internacional. As principais razões pela busca dos mercados internacionais por parte das empresas são a expansão mercadológica, o crescimento econômico e financeiro, a redução de custos de produção e a otimização da distribuição. Os governos também possuem interesses particulares no comércio internacional, pois a sua prática agrega valor e confianças internacionais, além de movimentação de divisas, o que impacta no câmbio e na balança comercial do país. Logo, tais vantagens despertam os interesses de empresário e de governos, conduzindo esse comércio a um patamar onde toda a economia é regulamentada por práticas capitalistas, que provocou uma reaproximação de países anteriormente avessos a essas práticas, para tornar visível o ingresso de todos nesse mercado global. Desta forma, muitas economias reformularam suas ações comerciais para se remodularem aos novos rumos tomados pela economia mundial. Especialmente, alguns países como Brasil,
Rússia, Índia e China, conhecido atualmente como a sigla BRIC, que representa os países economicamente emergentes, aproveitaram suas potencialidades naturais, humanas e tecnológicas para iniciar um novo ciclo em suas economias, estabelecendo parcerias para otimizar suas balanças comerciais e desenvolver seus polos industriais, além de outras ações como geração de emprego, renda, livre concorrência, câmbio, atração de investimentos estrangeiros, abertura de novos negócios e etc. Mas antes de elaborar qualquer prognóstico, é vital que empresas estejam devidamente preparadas para o desafio da concorrência internacional, o que implica em condicionar corretamente todas as suas potencialidades, como capacitar, treinar e motivar constantemente o pessoal, conhecer as normas cambiais internacionais, ter acesso às principais fontes e condições de financiamento para o capital de giro, exportações e importações, traçar uma política de marketing estrategicamente sintonizado com o mercado-alvo, redobrar as atenções com alguns componentes do produto, como preço, embalagem, especificações técnicas, qualidade, rótulo, logística, condições de transportes, dentre outras. No entanto, há muita resistência por parte de muitos pequenos e médios empresários brasileiros em comercializar seus produtos ou serviços no mercado internacional. Essas resistências estão mais relacionadas à falta de informação e insegurança do que qualquer fator de ordem econômica. Por exemplo, não sabe como exportar, não tem conhecimento sobre os programas e instrumentos de apoio à exportação e as linhas próprias para financiamento ao exportador, não acreditam na política externa brasileira ao ponto de não investir em produtos, serviços e imobilizado voltado ao comércio internacional. Não veem vantagens em atuar no mercado externo. Se houvesse incentivos melhores e as informações estivessem mais acessíveis e de forma mais clara para os pequenos e médios empresários, o quadro poderia ser otimizado. O segundo tópico da nossa aula é o comércio exterior. Ao longo de toda a sua história capitalista, o mundo passou por certos momentos prósperos e felizes em termos de crescimento econômico, produção de riqueza, indicando prosperidade mundial. Foi assim no início do século XX, quando a indústria moderna atingiu patamares até então nunca vistos. O mesmo fato ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo o continente europeu e o Japão, os quais estavam se erguendo das cinzas para se transformarem nas potências econômicas que são conhecidas hoje. E as observações quanto à prosperidade capitalista não cessaram no século XX, pois a taxa de expansão mundial registrada em 2004, por exemplo, foi de 5,1%, simplesmente a mais alta em décadas. Graças ao volume recorde no comércio global, os bons ventos estão soprando não somente para as nações ricas, mas especialmente para aquelas que estão em desenvolvimento, inclusive para os mais pobres. Estima-se que a quantia de 20 trilhões de dólares em circulação no mundo, nas mãos principalmente de bancos e investidores. Além da taxa de juro mundial, que se encontra em um dos menores patamares nos últimos anos, que funciona como estímulo para o crescimento. Como consequência, pode-se constatar em todo o continente uma expansão excepcional, desenvolvimento econômico e social, representado por uma alta produção industrial que está sendo rapidamente absorvida por consumidores que têm necessidades insaciáveis, aliadas a uma diminuição da taxa de desemprego e miséria. A nossa estrutura brasileira para o comércio exterior, ela está baseada, definida em uma política voltada para o comércio internacional, onde defende-se os interesses das empresas nacionais envolvidas para, através delas, maximizar a participação nacional no exterior e equilibrar sua balança comercial, além de controlar o câmbio. A balança comercial de um país é representada pela diferença entre o que é exportado e o que é importado, ao serem convertidos em unidades monetárias. Para que haja um equilíbrio na balança comercial,
é necessário que o país tenha uma política de estímulo à exportação e de controle à importação. O ideal é que o saldo da balança sempre esteja positivo, isto é, que as exportações superem as importações, até para que o câmbio, cotação da moeda nacional diante das estrangeiras, seja preservado. Essa política é definida pelo governo federal de acordo com seus interesses. Por exemplo, se as exportações estão muito acima da projeção, algumas ações são tomadas para evitar o saldo negativo da balança, como redução de alíquotas de exportação ou benefícios na carga tributária sobre as vendas externas, ou ainda restrições às importações de alguns países. No Brasil, existem diversas organizações governamentais ou não que atuam na elaboração dessas políticas de forma direta ou indiretamente. Dentre elas, pode ser destacada as seguintes: o Conselho Monetário Nacional, CMN, a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, Ministério das Relações Exteriores, MRE, o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, MDIC, a Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Ministério da Fazenda, o MF. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é o conselho que teve a sua criação pela Lei 4.595, em 31 de 12 de 1964, e trata da máxima entidade normativa do sistema brasileiro nacional. É de sua responsabilidade a fixação de todas as diretrizes referentes às políticas monetária, creditícia e cambial do país. Vale ressaltar que o Banco Central do Brasil funciona como Secretaria Executiva do CMN. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, é um órgão que integra o Conselho de Governo, criada pelo decreto número 1386, em 6 de fevereiro de 1995, e tem como objetivo formular as políticas e coordenar todas as atividades inerentes ao comércio de bens e serviços para o exterior. A CAMEX cabe aprovar as medidas que foram consideradas pertinentes para proteger os interesses brasileiros nas relações comerciais com países que possam vir a descumprir acordos estabelecidos bilateralmente, regional ou multilateralmente. A CAMEX é presidida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, é responsável pelo auxílio direto às empresas com necessidades de força política no exterior. O Ministério das Relações Exteriores ainda coordena alguns departamentos com funções ativas nas ações promocionais e na difusão de informações, além de tratar sobre assuntos como integrações regionais do Mercosul, negociações com outros blocos, ALCA, União Europeia, etc., desenvolvimento e aperfeiçoamento e manutenção técnica do Brasil Tradinet, a discussão e proposição das diretrizes de política externa no âmbito da ciência e da tecnologia, incumbindo-se também de temas como a propriedade intelectual, dentre outros. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC, é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior administrar as ações da Secretaria do Comércio Exterior, SESEX, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para que todas as suas ações estejam de acordo com as diretrizes formuladas pela CAMEX. A Secretaria de Comércio Exterior, SEX, atua como entidade gestora no âmbito do Sistema Integrado do Comércio Exterior, SISCOMEX, e está subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E são de sua competência algumas ações, como: primeiro, a formulação de políticas e de programas de comércio exterior, além do estabelecimento das normas necessárias à implementação. Segundo, proposta de medidas nos âmbitos fiscais e cambial, que viabilizam as políticas de financiamento, recuperação de crédito, transporte e frete, seguro e promoção comercial. Terceiro, a proposta de diretrizes que articula a utilização do instrumento aduaneiro de acordo com os objetivos gerais traçados pela política de comércio exterior e que envolve a proposição de alíquotas para o imposto de importação.
Quarto, a participação em negociações, acordos ou convênios internacionais que estejam relacionados ao comércio exterior. Quinto, implemento dos mecanismos de defesa comercial. E sexto, o apoio ao exportador submetido a investigações de defesa comercial no exterior. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é uma instituição pública federal que está vinculada ao MDIC e que tem o objetivo central financiar a longo prazo todos os empreendimentos que venham a contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do país. Uma das suas subsidiárias mais importantes é a Agência Especial de Financiamento Industrial, conhecida por muitos empresários como Finame, a qual é responsável pela linha de crédito e financiamento do BNDES. Com o objetivo de facilitar o acesso ao exportador ao crédito, o BNDES também dispõe do Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade, conhecido comumente por Fundo de Aval. Esse fundo de promoção consiste em minimizar o risco da exportação aos micros, pequenos e médios empresários, financiando aos seus custos, avalizando a operação. E por último, o Ministério da Fazenda, o MF, que atua no comércio exterior brasileiro através das ações do Banco Central do Brasil, da Secretaria da Receita Federal e do Banco do Brasil. Esses órgãos, com exceção do Banco do Brasil, atuam como gestores no âmbito do Sistema Integrado de Comércio Exterior, mas a todos são destinados responsabilidades essenciais para o correto e eficaz funcionamento do comércio exterior brasileiro. O comércio internacional tem uma estrutura própria. De forma similar, está organizado o comércio internacional, onde há leis e autoridades para cobrar o seu cumprimento e, com o mesmo rigor, fiscalizar as operações comerciais. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 1947, o General Agreement of the Trade Act, ou o Acordo Geral sobre as Tarifas de Comércio, foi firmado entre os países signatários, dentre eles o Brasil, para regulamentar as relações comerciais internacionais. Um dos principais resultados obtidos foi a criação da Organização Mundial do Comércio, em janeiro de 1995, após a rodada Uruguai, 1986 a 1994. A OMC surgiu com o objetivo de fortalecer e aperfeiçoar o sistema de comércio multilateral existente desde os anos que seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial. Seus propósitos consistiam em garantir a livre concorrência entre os países membros, abolir os obstáculos ao comércio entre os países e permitir o acesso das empresas ao mercado externo. A OMC agregou às regras do CAT normas quanto aos setores de serviços de propriedade intelectual, pois apenas era contemplado as normas quanto ao comércio de bens. O Banco Intercâmbio de Reconstrução e Desenvolvimento, BID, ele está de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e foi instituído em 1960. Sua função é de promover assistência consensual aos países menos desenvolvidos. O Banco Mundial é constituído pelo BID e tem como principal objetivo promover o progresso social e econômico dos países membros, através do financiamento de projetos que visam melhorar a produtividade e as condições de vida desses países. Contudo, para que um país usufrua dos recursos de financiamento disposto pelo BID, é necessário que ele também faça parte do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1945 e tem como principal objetivo zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional mediante a promoção de cooperação e de consulta entre os seus 181 países membros sobre os assuntos monetários. Na realidade, o FMI, assim como o BID, foi criado juntamente com o CAT nas negociações de Bretton Woods, e ambos foram frutos, especialmente, de uma necessidade latente que vigora em um cenário pós-Segunda Guerra. Atualmente, esses órgãos estão em plena atuação e são responsáveis por auxiliar o desenvolvimento dos países membros.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, é o maior e o mais antigo banco regional de desenvolvimento. Foi fundado em 1959 e consiste na principal fonte de recursos financeiros para projetos que visam ao desenvolvimento econômico, institucional e social, como também dispõe de programas de promoção de comércio e integração regional de toda a América Latina e Caribe. Vamos analisar os Incoterms, que dentro do comércio internacional é fundamental para a estrutura de contrato de compra e venda. Os Incoterms são chamados de International Commercial Terms, ou seja, serve para definir, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, como, por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro. Enfim, os Incoterms têm esse objetivo, uma vez que se trata de regras internacionais imparciais de caráter uniformizador que constitui toda a base dos negócios internacionais e objetivam promover a sua harmonia. Na realidade, não impõe, e sim propõe o entendimento entre vendedor e comprador quanto às tarefas necessárias para o deslocamento da mercadoria do local onde é elaborada até o local de destino final, a zona de consumo, embalagem, o transporte interno, as licenças de exportação e de importação, movimentação em terminais, transporte e seguro internacionais. Os Incoterms surgiram em 1936, quando a Câmara Internacional do Comércio, CCI, com sede em Paris, interpretou e consolidou as diversas formas contratuais que vinham sendo utilizadas no comércio internacional. O constante aperfeiçoamento dos processos negocial e logístico, com este último observando tecnologias mais sofisticadas, fez com que os Incoterms passassem por diversas modificações ao longo dos anos, culminando com um novo conjunto de regras. Os Incoterms, portanto, são a positivação da modalidade de comércio, regulamentando a responsabilidade do risco e do custo da mercadoria dentro dessas diversas modalidades de entrega. Assim, são regras criadas e padronizadas pela ICC, a Câmara de Comércio Internacional, órgão que mundialmente reconhecido como encarregado de orientar os negócios internacionais, bem como dirimir e desenvolver eventuais conflitos, controvérsias e litígios oriundos de vários contratos de venda celebrados internacionalmente. O esquema seguinte demonstra como as diversas modalidades correspondem à responsabilidade do exportador e do importador de acordo com a localização da mercadoria. Diante disso, vamos analisar a divisão dos grupos dos Incoterms, que são em 4 grupos. O grupo E é marcado por ser um grupo que o vendedor assume o mínimo de obrigações possíveis, uma vez que é o comprador o encarregado pelo carregamento das mercadorias em seu veículo coletor quando do desembarque, deixando a responsabilidade por eventuais danos causados à carga quando do desembarcador por conta, o risco é do comprador. Nesse sentido, o grupo E se refere ao modelo EXW, que significa Works, onde a palavra depois do X expressa o lugar de entrega, podendo ser também Factory. É uma cláusula que beneficia o vendedor, tendo ele menor responsabilidade no negócio. Isso ocorre porque o comprador fica encarregado de arcar com praticamente todo o risco e os custos, ficando a cargo do vendedor somente colocar a mercadoria em seu estabelecimento à disposição do comprador, ou em um outro local, nomeado como fábrica, armazém, etc. Não desembaraçada para exportação e não
carregada em qualquer veículo coletor. Esse termo representa, pois, a obrigação mínima para o vendedor. Além disso, esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte aéreo, terrestre ou marítimo. O grupo F, o exportador-vendedor só assume os custos e riscos até o transporte principal, de modo que o transporte principal não é pago pelo exportador. Neste, o vendedor é obrigado a entregar as mercadorias a um transportador indicado pelo comprador, sendo o ponto em que ocorre a entrega variável conforme o pacto feito entre as partes do contrato em que é utilizado o termo. O FCA tem a diferença entre os seus termos que dá por uma variação de momentos em relação ao início da responsabilidade do comprador e do fim da do vendedor. No FCA, a responsabilidade do vendedor cessa ao momento de entrega no terminal de transporte principal. Já nos outros FAS, o vendedor encerra suas obrigações no momento em que a mercadoria é encostada no navio. Assim, em uma negociação realizada de acordo com o termo, por exemplo, FAS, o caminhão que levava a mercadoria para o transporte principal explodir, os prejuízos são arcados pelo vendedor. Mas se o navio bate na saída do porto, os prejuízos são do comprador. E por fim, dentro da categoria F, nós temos o termo FOB. O vendedor se obriga a entregar a mercadoria embarcada e encerra suas obrigações quando a mercadoria transpõe a murada do navio, no porto de embarque indicado. No grupo C, o transporte principal é pago pelo exportador. Ele contrata o transporte sem assumir os riscos por perdas e danos às mercadorias ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho. Percebe-se, portanto, que, neste grupo, a responsabilidade sobre o risco da mercadoria não acaba no mesmo momento da responsabilidade sobre o custo decorrente do transporte. Há 4 termos que fazem parte desse grupo: o CFR, o CIF, o CPT e o CIP. O CFR e o CIF são utilizados somente no transporte aquaviário. O CFR, o vendedor, é o responsável pelo pagamento dos custos necessários para alocar a mercadoria a bordo do navio, pelo pagamento do frete até o porto de destino designado e pelo desembaraço da exportação. Por outro lado, os riscos de perda ou dano à mercadoria, bem como quaisquer outros custos adicionais, são transferidos do vendedor para o comprador no momento em que a mercadoria cruza a murada do navio. O seguro não é obrigatório. No CIF, contudo, é obrigatória a contratação de um seguro mínimo para o vendedor, pelo vendedor, ficando a cargo do comprador avaliar a necessidade de um seguro complementar que, se o comprador o desejar, será pago por ele próprio. Já as siglas CPT e o CIP são utilizados em qualquer tipo de transporte. No CIP, o vendedor é obrigado a contratar um seguro mínimo, diferente do CPT, no qual este ato não é obrigatório. Todas as outras obrigações são semelhantes ao CFR e ao CIF, com a diferença de que esses últimos são termos exclusivos para navios. No grupo D, ele se caracteriza pela maior responsabilidade do vendedor. Nele, o vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino. São, portanto, contratados de chegada. Até 2000, eram 5 os termos que compunham este grupo. As siglas DAF, DES, DEQ, DDU, DDP e só. Com a nova versão dos termos internacionais do comércio publicada pela
CCI, a Câmara, em setembro de 2010, os termos DAF, DES, DEQ e DDU, oriundos da revisão de 2000, foram modificados. Antes da reforma de 2010, estabelecia-se da seguinte maneira: no DAF era utilizado somente para transportes terrestres, devendo o devedor entregar a mercadoria no ponto combinado na fronteira, porém antes da divisa aduaneira, de modo que a entrega era feita antes do desembarque e a responsabilidade pelo desembaraço da importação já era do comprador, e não mais do vendedor. Na sigla DES, as regras eram as mesmas do DAF. A diferença estava no fato que o DES era utilizado para transportes aquaviários e o DAF para transportes terrestres. Na sigla DEQ, também só era utilizado para transportes aquaviários. Diferentemente do DES, contudo, a responsabilidade do vendedor no DEQ se estendia até a colocação da mercadoria no cais do porto, não desembaraçada para importação. E com isso encerramos os nossos assuntos da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.